Oi, tudo bem? Meu nome é Cintia Niles e hoje eu quis gravar esse vídeo para compartilhar uma história, uma coisa que aconteceu, um fato na minha infância e que só agora eu pude ter consciência, né, do impacto que isso trouxe para minha vida. Então, fica no vídeo que você vai entender o que eu quero dizer. Quando eu era criança, passei por muitas situações complicadas, né? E aí eu vivia com minha mãe, nós éramos muito pobres, assim, sabe? E minha mãe não tinha condição de me dar as coisas, presentes, as coisas, né? Brinquedos, essas coisas, eu só tinha ganhado das pessoas, né? Minha mãe nunca podia comprar nada. Só que teve, acho que era Dia das Crianças, se não me falha a memória, teve uma vez que minha mãe conseguiu comprar uma boneca para mim na feira. Uma boneca que ela patinava, né? Você colocava pilha nela, ligava, e ela patinava e fazia bolinha de sabão e tocava uma musiquinha lá. Muito lindinha a boneca. E eu fiquei toda feliz com aquela boneca. Nossa, acho que foi o único presente assim novo assim que eu ganhei da minha mãe quando eu era criança. Porque ela não tinha dinheiro, não tinha condição de me dar nada, né, assim, dessas coisas. Mal mal a comida e roupa, né? Aí, essa boneca, eu tinha até dó de ligar ela, porque para não gastar a pilha, para não estragar a boneca. Aí, com umas 2 semanas mais ou menos que eu ganhei a boneca, eu fui convidada para um aniversário de uma coleguinha minha. E essa menina, ela era de uma família mais. Que eu achava que era rica, né? Mas hoje eu sei que não, era uma família normal. É que o meu padrão naquela época, a vida, a minha realidade, ela era diferente, né? Eu morava num barraquinho de madeira, numa favela. Eu não tinha nada, sabe? Era tudo limitado. Era bem diferente a minha realidade da dela. Ela morava numa rua de asfalto, num terreno próprio, uma casa própria, um sobrado muito lindo, que hoje eu sei que é um sobrado comum, né? Uma casa padrão, vamos dizer assim. E naquela época eu achava que a casa dela era casa de rica, né? Porque eu não tinha uma casa de material de construção, né? De alvenaria, que a gente chamava lá. E então eu fui convidada para o aniversário dessa menina e aí minha mãe falou assim: olha, você que sabe, mas não é legal você chegar lá sem presente nenhum. E a gente não tem condição de dar um presente pra ela. Aí eu peguei e olhei pra boneca com uma dor no coração e falei pra minha mãe, eu falei, eu posso dar a boneca, né, de presente pra ela? Aí minha mãe falou: "Ah, mas você quer dar essa boneca? Ela é sua, você queria tanto". Aí eu peguei e falei: "Mas eu quero ir na festa". Então eu escolhi dar a boneca de presente pra menina. Com uma dorzinha no coração, mas eu queria muito ir na festa e brincar com as minhas amigas lá. Então eu fui, eu escolhi. Minha mãe embrulhou, né, aquela boneca no papel de presente, tava na caixinha ainda, né? Aí ela embrulhou e eu fui no aniversário, entreguei essa boneca pra menina. E foi muito feliz, assim, a festa foi muito legal, me diverti muito, me senti muito bem. E depois eu nem lembrei mais da boneca. Ficou por isso mesmo. Aí o que que acontece? Recentemente, me veio um questionamento. Todas as vezes que eu consigo alguma coisa que eu quero muito, eu vou lá, batalho, ou por alguma razão eu ganho de presente, ou eu consigo conquistar, eu percebi que as coisas que eu conquisto, que eu quero muito, eu simplesmente entrego para alguém. Isso aconteceu várias vezes na minha vida. Várias vezes. E a última coisa que eu fiz isso foi com a minha loja. Eu tive uma loja lá quando eu morava lá em Campinas, que agora eu moro aqui no litoral. A loja foi uma coisa assim que começou do nada. Começou com uma sacola de roupas, que eu, na ideia de me tornar sacoleira, eu nunca tinha sido isso na vida. Mas aí eu entendi que eu não gostava desse modelo de negócio, que é estar indo na casa das pessoas, oferecer produtos. Isso eu, na segunda ou terceira visita, eu já entendi que não era aquilo que eu queria. E então eu comecei a vender na garagem da minha casa, expor as roupas lá. E em pouco tempo eu já estava com um ponto, em pouco tempo foi crescendo e foi vindo clientes e a loja foi crescendo e foi prosperando. E a gente viveu da loja por 3 anos. Foi lá que eu consegui comprar o meu carro, né? Uma coisa que eu queria muito. Eu nunca achei que ia ser possível, mas eu tinha escrito num papel que eu queria aquele carro e tinha saltado. Depois eu me surpreendi quando simplesmente eu comprei o carro, né? Eu consegui comprar o carro e só depois que ele estava na minha garagem é que eu me dei conta de que eu tinha co-criado aquele carro, de que eu tinha usado a lei da atração e foi, mesmo sendo da lei da atração, foi através da loja que foi possível tornar esse sonho realidade. E mais coisas aconteceram, né? A gente viajava e conseguia sustentar a casa
todas as contas, todas as despesas. Era como se fosse bênçãos infinitos que vinha daquela loja ali. E aí, do nada, comecei a ter pensamentos do tipo, já deu, essa loja não é pra mim, eu comecei, mas não é pra mim, eu tenho que passar isso aqui. Começou a me vir a vontade muito forte de mudar aqui pro litoral, né? Hoje eu moro aqui no litoral, moro em Ubatuba. E ficou assim, sabe, esse questionamento, né? E agora, o que que eu vou fazer? Eu levo a loja? Não levo? Eu alugo, eu vendo? E aí me surgiu a oportunidade de passar a loja. Então eu simplesmente peguei e passei a loja para uma pessoa muito abençoada. Ela tá prosperando bastante, graças a Deus. A loja tá lá, ela mudou, trocou o nome, trocou várias coisas, mas tá lá, entendeu? E ela é muito grata a mim por ter passado, né, de uma maneira que ela conseguisse honrar, conseguisse pagar. Ela nunca tinha imaginado também ter uma loja. Então, tipo assim, eu fiquei feliz e foi como se falasse assim: "Ai, tá vendo? Não era pra você. Não era sua, era de outra pessoa, você só começou". Então, essa crença ficava aqui martelando, sabe, na minha cabeça. E eu já me vi nessa situação várias vezes na minha vida de eu ficar querendo muito uma coisa, correr atrás, batalhar, e aí depois que aquilo já estava pronto ou perto de se concretizar, eu ir lá e falar: não, isso não é para mim, isso é de outra pessoa. Eu, Deus está me usando para poder abençoar a vida de outras pessoas, sabe? E essa é uma crença que eu obtive lá quando eu estava na igreja, essa coisa de às vezes a bênção não é para você. Às vezes você vai começar a bênção, mas ela é para outra pessoa. Que injusto isso, né? Se for parar pra pensar. Porque a gente gasta energia, a gente gasta tempo, a gente gasta sonhos, né, ali, ficar correndo atrás e depois pegar e entregar pra outra pessoa. Que crença maluca é essa? Mas eu identifiquei ela aqui na minha cabeça. E o que eu quero com esse vídeo é isso. Falar que eu identifiquei essa crença, que ela começou lá atrás na boneca, e eu acho que nem lá atrás, acho que antes dessa boneca teve outras situações também, da qual eu tive que me desfazer de coisas que eu queria por conta de crenças assim. Mas vamos ficar na boneca, vamos dizer que começou ali. O que que eu quero dizer? Às vezes, a gente nem vai identificar a crença, né, da onde que ela começou. Isso também não é importante. Facilita nosso trabalho, porque agora, como eu sei de onde ela começou, fica mais fácil para me limpar. Mas eu acho que é mais importante a gente identificar qual é a crença, né? No meu caso, a crença é não merecimento. Tipo, eu acho que eu não mereço as coisas. Então, tipo, toda vez que eu tenho, ou que eu consigo algo, eu acho que eu não mereço ficar com aquilo. Então, uma escassez, né? Então, é esses sentimentos, essas questões é que eu preciso trabalhar, que eu preciso desmemorizar do meu subconsciente, eu preciso reprogramar, né? Limpar para poder reprogramar prosperidade, merecimento, outras coisas no lugar. E é isso que eu quero deixar registrado aqui, porque esse vídeo ele é para mim, né? Mas também pode ser que ajude você que está assistindo, né? Caso você assiste e chegou até aqui, até o final, você pode ser que você perceba alguma coisa. De repente você tem alguma lembrança de algo que aconteceu na sua infância, por exemplo, que foi o meu caso. As minhas, como é que fala? Os meus desbloqueios geralmente vêm assim, vem como um estalo. Eu lembro de alguma coisa que aconteceu lá atrás, às vezes eu tô até dormindo, eu sonho e eu acordo no meio da noite assim com aquela certeza de que aquele sonho era uma lembrança de algo que eu preciso modificar, que eu preciso trabalhar, sabe? Não sei se vocês conseguiram entender, mas é mais ou menos assim. Eu às vezes acordo, né, levanto no meio da noite para poder ir no banheiro ou algo do tipo, e me vem um pensamento ou um sonho que eu estava tendo, me vem a resposta, me vem em forma de uma imagem na cabeça, até voz. Às vezes parece que eu escuto como se alguém falasse comigo alguma coisa que me faz lembrar, identificar algum bloqueio dentro de mim. E aí eu trabalho essa emoção, essa questão. Então a minha jornada aqui de autoconhecimento está sendo mais ou menos assim. As coisas parece que estão emergindo, sabe? Acho que através das técnicas, né? O Ho'oponopono faz muito isso com a gente, da gente começar a ter memórias, vir à tona, para a gente poder ir limpando elas. Então é isso. O que eu quero com esse vídeo é deixar de repente, uma motivação para você para se observar mais, porque às vezes a gente começa a lembrar de alguma coisa lá de trás, e a gente acha que é só uma lembrança. Mas se a gente parar para pensar, tem uma mensagem às vezes naquela lembrança. E essa mensagem às vezes pode transformar a nossa vida, porque tipo, tudo que a gente fizer agora vai refletir lá na frente, porque hoje eu sou o resultado de ontem, então amanhã eu tenho que construir hoje, né? Então fica assim. Não sei se o vídeo deu para entender.
tô começando ainda, aos pouquinhos eu vou melhorar. E é que nem aquela trend que tá por aí, né? Primeiro você começa, depois você melhora. A minha expectativa aqui é essa. Aos pouquinhos eu vou aprender a desenrolar a fala, desenrolar tudo, né? Melhorar a situação aqui. E é isso, torçam por mim, ficam firme e forte aí, fiquem com Deus e vamos junto em busca dessa expansão de consciência aí. Tchau, tchau!